Conselhos do meu Pai. Reflexão baseada em Provérbios 3, versos 1 a 2. Ah, meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarda no teu coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a tua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do teu pescoço. Escreva-os na tábua do teu coração. Então você terá o meu favor e o favor dos homens e boa reputação. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, devemos sempre partir do maravilhoso princípio de que elas não foram feitas pela vontade ou por inspiração humana. A isto disse o apóstolo Paulo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3, versos 16. Portanto, quando Salomão escreveu estas palavras, ele estava sendo inspirado e dirigido pelo Espírito Santo a trazer para nós, os filhos e filhas de Deus, alguns conselhos práticos para a nossa vida e nossa jornada. Os pais são os primeiros conselheiros dos filhos no início da caminhada. Como é maravilhoso ter pais que são bons conselheiros nesta fase da vida. Estes poucos anos de convivência que temos nesta relação de pai e filho, apesar de ser tão passageira, é deveras importante na construção dos alicerces da personalidade, do caráter e da maturidade. Felizes são os pais que entendem a importância e a grande responsabilidade que Deus coloca em nossas mãos nesta fase da escola da vida. Se os alicerces forem firmes e bem feitos, vão durar por toda a vida, pois, como nos diz a própria palavra do nosso Deus, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Ou, como disse o próprio Deus através de Moisés: ensina os meus mandamentos com persistência aos teus filhos. Converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-os como sinal nos braços e prenda-os na testa. Escreva-os nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Deuteronômio 6, versos 7 a 9. Meus irmãos e minhas irmãs, percebam o cuidado de Deus para com os filhos e filhas nesta fase da vida. Infelizmente, muitos pais falham em cumprir as orientações do nosso Deus. E por conta disso, o que vemos é uma geração rebelde, cheia de vontades, sem amor, sem afeição, sem respeito e sem temor a Deus. Aqui nesta porção escrita por Salomão, temos diante de nós uma pequena relação destes conselhos que o Pai Celestial faz para cada um de nós, os seus filhos e filhas, nesta jornada e nesta vida. Todas estas palavras de conselhos podem ser resumidas na seguinte frase: o grande amor do Pai está na obediência dos seus filhos e filhas. Vejamos mais de perto quais foram estes conselhos do Pai Celestial para nós. Em primeiro lugar, obediência à sua palavra. Ele disse: meu filho, não te esqueças da minha lei, mas guarda no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Meus irmãos e minhas irmãs, o Deus Eterno criou uma lei que ele chama de mandamentos. Os mandamentos ou a palavra de Deus nos foram dados para serem obedecidos. Infelizmente, o pecado que habita em cada um de nós faz guerra contra este desejo do Pai. Muitos de nós pensamos: eu posso crer em Deus simplesmente, sem precisar obedecer à sua palavra,
pois estamos vivendo hoje debaixo da sua graça. Mas será que estamos certos? Será que podemos simplesmente crer em Deus e no seu Filho Jesus e não termos nenhuma afinidade com a obediência à sua palavra? Bem, não é isso o que nos dizem as Escrituras Sagradas. Pelo contrário, o próprio Deus, quando tirou seu povo do Egito, ele disse: povo de Israel, escute o que o Senhor Deus exige de você. Ele quer que vocês o temam e sigam todas as suas palavras e ordens. Ele quer que vocês o amem e que o sirvam com todo o coração e com toda a vossa alma. Deuteronômio 10, versos 12. Jesus também enfatizou este tema obediência nos seus ensinos, contando a parábola do construtor no final do Sermão do Monte. Ele disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Mateus, capítulo 7, versos 24 a 27. Percebam que a obediência aos mandamentos foi uma das marcas da relação de Jesus com seu Pai. Esta obediência real e efetiva demonstra verdadeiramente o amor e a fé que dizemos ter por Deus, o nosso Pai. Da mesma forma como Jesus expressou seu amor real e efetivo pelo Pai, obedecendo aos seus mandamentos, da mesma forma nós também hoje. Portanto, não existe caminhada com Cristo sem o fator obediência. A obediência é a marca que exterioriza de forma real o nosso amor e fé que dizemos ter por Deus, o nosso Pai Celestial. Em segundo lugar, um caráter reto ou perfeito. Diz assim o texto, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e o favor dos homens e boa reputação. Meus irmãos e minhas irmãs, estas duas virtudes exigidas pelo Pai, amor e fidelidade, apontam para um caráter reto ou perfeito. O próprio Jesus salientou que os seus discípulos deviam ter também essas duas virtudes. Ele disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 48. O contexto destas palavras de Jesus está relacionado exatamente com estas duas virtudes. Assim como o Pai faz uso do seu amor e fidelidade para com todos, assim também os seus filhos e filhas devem agir de igual modo com seus semelhantes. Essas duas virtudes são as bases do trono do Pai, conforme lemos em Salmos 25:10. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que cumprem os preceitos da sua aliança. Ou como nos é dito no Salmo 89, versos 14, a retidão e a justiça são os alicerces do seu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. O amor aqui neste contexto está relacionado à nossa relação com o próximo, enquanto a fidelidade está relacionada com a nossa obediência a Deus, o Pai. Infelizmente, estas duas virtudes estão cada vez mais escassas em nossas relações. O pecado que habita em cada um de nós não nos deixa vivermos plenamente estas duas virtudes na caminhada da fé.
O fato do Pai nos aconselhar a exercitar essas duas virtudes indica que não é algo impossível para nós. Ele faz uso da metáfora do colar no pescoço e da tábua escrita no coração para apontar uma lembrança constante e um esforço de nossa parte de colocar em prática estas duas virtudes em nossa caminhada. Quando aplicamos o amor e a fidelidade em nossas relações interpessoais, alcançamos o favor de Deus e dos homens, como nos é dito na sequência do conselho. Que o nosso Pai Celestial nos ajude a exercitarmos todos os dias da nossa jornada estas duas virtudes com todas as pessoas com as quais nos relacionamos ao longo da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, quanto ao mais, sejamos sempre firmes nestes conselhos ouvidos, sem jamais nos desviarmos deles, pois eles são para o nosso bem e para a nossa salvação. Que sejamos sempre constantes nesta fé que nos levam à obediência, pois sem a obediência à sua palavra, a nossa fé é morta, como disse o apóstolo Tiago na sua carta. Por fim, que sejamos sempre abundantes na obra de amar, de perdoar, ensinar, ouvir e aconselhar, como fez o próprio Jesus. Pois, fazendo isso, certamente o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas teremos um grande e maravilhoso galardão na eternidade. Que a graça maravilhosa do Filho, o grande amor do Pai e as consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam com todos nós, hoje e sempre. Amém.